Tom Morelli era um jovem com seus 25 anos quando seus pais faleceram e deixaram o restaurante da família em suas mãos. Porém, com o passar do tempo, Tom fez escolhas duvidosas, até que um dia ele conheceu alguém que o fez se arrepender profundamente de seus atos. Na cidade de Orlando, na Flórida, nasceu Tom Morelli, um menino que, por muito esforço dos pais, nasceu em berço de ouro. Seus pais, Simone e Alfredo Morelli, eram da Itália e se mudaram para os Estados Unidos antes do nascimento do filho, em busca de uma vida melhor, onde poderiam realizar o sonho de criar o seu próprio restaurante italiano. E assim eles fizeram. Após a mudança, se empenharam muito e alguns anos depois fundaram o restaurante Morelli, que se tornou um dos mais requisitados da cidade, atraindo clientes de todos os lugares do país e do mundo. O restaurante já era muito famoso e Simone e Alfredo já estavam mais velhos quando tiveram seu primeiro filho, Tom. Tom era um jovem difícil que desde criança tinha um comportamento estranho, completamente oposto dos pais. Seus pais eram bondosos e humildes e tiveram uma história de vida que os fez adquirir um caráter admirável. Por outro lado, o filho Tom havia nascido rico, tinha tudo o que queria, estudava na melhor escola do bairro e por mais que seus pais tentassem lhe ensinar o melhor que podiam, o menino não dava importância. Simone e Alfredo não conseguiam construir uma boa relação com o filho, apesar de amá-lo muito. Tom era individualista, grosseiro e gostava mesmo era de gastar o dinheiro dos pais com coisas caras, ajudando o mínimo possível. Quando estavam quase alcançando os 75 anos de idade, Simone e Alfredo começaram a sentir dificuldades para cuidar do restaurante como antes e decidiram conversar com o filho sobre ele assumir a administração quando eles não pudessem mais. Quando Simone falou com o filho sobre o assunto, o jovem recusou sem pensar duas vezes. Ela ficou triste com a resposta do filho, mas tinha fé que um dia ele mudasse de ideia. Um dia, quando Tom estava com 24 anos, seus pais faleceram repentinamente em um acidente de carro, o que deixou Tom desolado. Mesmo que não fosse próximo deles, ele sentiu a perda e agora precisava se reerguer para cuidar do restaurante, afinal, era sua única fonte de renda. O jovem não tinha noção de como administrar um negócio tão bem sucedido. Eram inúmeros funcionários de diversas áreas e Tom não havia aprendido nada que seus pais tentaram lhe passar sobre a administração. Não havia feito faculdade e vivia da mesada que os pais lhe davam. Portanto, não tinha paciência alguma para aquele estilo de vida de trabalho constante. Tratava os funcionários com desdém e os humilhava constantemente, o que só piorou com o passar do tempo. Os funcionários trabalhavam no restaurante há muito tempo, haviam criado uma relação próxima com os pais de Tom e os respeitavam muito, pois eram respeitados e valorizados também. O tempo foi passando e o restaurante continuou com a clientela esgotando as reservas. Porém, dos bastidores a coisa ia de mal a pior. Haviam brigas constantes e Tom já tinha passado de todos os limites, chegando a reduzir drasticamente o salário de todos os funcionários para que ele tivesse mais para gastar com seus luxos. Em uma ocasião, ele chegou a discutir com uma das chefes principais, chamada Lillian Green, porque ela havia se atrasado alguns minutos, alegando que o filho estava passando mal. "Eu não quero nem saber de desculpas esfarrapadas", disse Tom aos gritos. Nas poucas situações em que ela atrasou ou não pôde ir, haviam justificativas plausíveis que Simone e Alfredo entendiam perfeitamente quando estavam vivos, pois já sabiam que Lillian era uma mãe solteira e batalhadora que fazia de tudo para criar bem os seus filhos. Agora que não tinham compreensão, os funcionários tinham que engolir as atitudes de Tom, que era o único que gritava e faltava com respeito quando queria, mesmo que o restaurante estivesse lotado e a comida e o atendimento impecáveis. Um dia, um homem elegante com um ar misterioso foi conhecer o famoso restaurante Morelli. Assim que se sentou, foi atendido maravilhosamente bem. Ele pediu um dos pratos principais e estava comendo e se deliciando quando começou a ouvir gritos vindos da cozinha. Os gritos vinham apenas de uma voz, e curioso, o homem terminou o jantar e levantou para ver aos fundos Tom gritando absurdos com os funcionários na cozinha. O homem observou por alguns instantes, mas decidiu apenas pagar a conta e ir embora. Quando saiu, viu uma mulher com o uniforme do restaurante sentada na calçada chorando, e decidiu se aproximar para tentar consolá-la de alguma forma. "Você está bem? Alguém te fez mal?"
Ele perguntou. A mulher enxugou as lágrimas e disse que estava com problemas no trabalho e em casa, mas que tudo ia ficar bem. Ela se apresentou e disse que se chamava Lilian, que era uma das chefes do restaurante, e eles começaram a conversar brevemente. O homem também se apresentou. Seu nome era Ugo Salvatore, e ele contou que estava de mudança para a cidade, para fundar um novo restaurante italiano. Lilian contou que seu chefe os explorava, que havia cortado o salário de todos os funcionários e que ela estava passando por dificuldade para criar os seus filhos. Ugo se sensibilizou com Lilian e disse que voltaria ao restaurante, pois havia adorado a sua comida, o que a fez sentir-se um pouco melhor. Eles se despediram e Ugo estava com muitas ideias na cabeça. Afinal, uma das últimas etapas que precisava cumprir para inaugurar o seu restaurante era a contratação de funcionários. Quando chegou em casa, não conseguiu dormir pensando em Lilian e nas condições de trabalho às quais os funcionários estavam submetidos, até que teve uma grande ideia. Estava decidido a organizar tudo para pedir ajuda de Lilian e contratar todos os funcionários do restaurante Morelli para trabalhar no seu restaurante, pagando um salário digno e valorizando cada um deles como mereciam. Após pensar em tudo, Ugo voltou ao restaurante de Tom e, para variar, ouviu seus gritos ao fundo enquanto terminava sua refeição. Assim, quando terminou de comer, ele pediu para um funcionário chamar Tom, pois ele queria elogiar o atendimento. Tom parou de gritar e foi até a mesa de Ugo. Essa gente não sabe se portar, tem que ser firme para ver se trabalham direito, disse Tom, olhando para Ugo, que apenas respondeu. Bom, eu gostei muito do atendimento de todos e a comida estava maravilhosa. Eu gostaria de dar os cumprimentos à chefe pessoalmente, se puder chamá-la também, por favor. Tom concordou sem dar muita importância às palavras de Ugo e chamou Lilian. Lilian viu Ugo de longe e sorriu seguindo em sua direção. Ugo elogiou a sua comida mais uma vez, lhe contou seus planos rapidamente para que Tom não desconfiasse e pediram seu contato para organizarem tudo com o restante dos funcionários. Os olhos de Lilian se encheram de lágrimas e ela concordou, sentindo esperança de que sua vida e a de seus amigos poderiam ser boa novamente. Ugo voltou para casa e começou a planejar com Lilian a ida dos funcionários para o seu restaurante, que iria inaugurar na semana seguinte. Lilian conversou com os funcionários discretamente e todos concordaram com a ideia, pois trabalhar no restaurante Morelli já não valia mais a pena para ninguém. Os dias se passaram e tudo estava caminhando sem que Tom soubesse de nada. Na semana seguinte, Tom chegou no restaurante e estranhou, pois as portas ainda estavam fechadas. Quando ele finalmente abriu e entrou no restaurante, não havia ninguém trabalhando para começar o expediente como de costume. Tom entrou e seguiu para a cozinha procurando alguém, mas estava vazio. Olhou em volta e também não viu os faxineiros. Decidiu sair para ver se havia alguém do lado de fora do restaurante. E quando olhou para o outro lado da rua, o seu queixo caiu. Todos os seus funcionários estavam com o uniforme do novo restaurante italiano chamado Salvatore, parados em frente ao estabelecimento, acenando na direção de Tom, que não conseguia acreditar. Ele olhou melhor para procurar o responsável por aquilo e viu o cliente misterioso que havia elogiado o atendimento há alguns dias. Tom ficou furioso, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. Não fazia ideia de como começar do zero e acabou declarando falência, vendendo seu restaurante por um valor muito abaixo do mercado pouco tempo depois. Começou a trabalhar como lavador de pratos para conseguir se sustentar e hoje em dia trabalha como garçom em um bar do subúrbio. Em contrapartida, seus antigos funcionários agora estavam felizes e trabalhando com dignidade, fazendo com que o restaurante de Ugo se tornasse o mais cobiçado da cidade em pouco tempo. Pessoal, quem poderia imaginar? Pode demorar, mas em algum momento as consequências das más atitudes chegam. Por isso é preciso tomar muito cuidado em enxergar os erros o quanto antes para não se arrepender quando for tarde demais. Convido você a comentar o nome de sua cidade para ver de onde você está assistindo esse vídeo e se conhece alguma história parecida, deixa nos comentários. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.